Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Aula de número 5 de sistemática, na qual a gente vai falar um pouquinho sobre o reino protoctista e as protozooses, são doenças causadas por protozoários. Então vamos começar falando de novo aí a partir do reino, que é o segundo reino a nível de complexidade, é o primeiro reino dos seres eucariontes e é um reino que é meio juntado da forma que deu, né? Porque o reino protista, quando ele foi criado originalmente, ele pertencia apenas aos protozoários. Depois, com uma mudança, uma reformulação a partir dos reinos, a gente teve a junção das algas junto desses protozoários, mudou um pouco de nome só para deixar claro que houve uma mudança e passamos a chamar de reino protoctista. Hoje, a nível de vestibular, sim, temos aí um reino com protozoários e algas. Dois grupos bem diferentes, mas que se unem por um grande motivo, que é a presença aí da ideia de um primeiro eucarionte. Ou seja, a gente sabe hoje dizer que um primeiro eucarionte surge e ele pertencia a um desses dois grupos e houve uma separação, houve uma fragmentação aí, onde a gente cria algas e criamos também os protozoários. Agora, hoje, a nível de biologia mesmo, nível universitário, a gente já sabe que a gente vai ter esses grupinhos separados, tá? Então já existe um reino para cada um deles. Mas como o nosso foco aqui vai ser principalmente no vestibular, a gente vai focar ainda na ideia de um reino protoctista com esses dois grupos. São seres aí que são uni- ou pluricelulares, aqui mora uma grande diferença, porque protozoário obrigatoriamente é unicelular, enquanto que as algas podem ser uni- ou pluricelulares, mas ambos são eucariontes. Então eles são os nossos ancestrais eucariontes. A gente sabe que eles surgem a partir de uma arca-bactéria e que vai dar origem depois aos próximos 4 reinos, né? O protoctista, que a gente está vendo, o fungo, animais e plantas. Tá? São seres que podem ser autótrofos ou heterótrofos a nível de grupo, mas aqui novamente temos uma grande separação. Todo protozoário é heterótrofo e toda alga é autótrofa. Então a gente vê uma separação bem drástica aqui nesses dois grupos. A nível de reprodução, a gente vai ver que aqui mora pequenas semelhanças e pequenas diferenças. Talvez até por isso a gente poderia fazer essa separação aqui, tá? De um reino protoctista. Eles têm a capacidade de fazer divisão binária, quando a gente está falando de microalga, né, alga unicelular, e a gente pode falar também da presença dos protozoários. Eles podem fazer divisão múltipla, brotamento, aí falando de macroalgas. E no caso de protozoário, eles fazem uma divisão múltipla, mas que divide várias vezes o núcleo e depois a gente vai ver a separação. Isso a gente vai chamar de esporulação. E a gente pode ter conjugação aparecendo nos unicelulares, tá? Que seria aí o compartilhamento de materiais genéticos extras. Não tão igual o que a gente vê na bactéria, mas similar. Mas a grande diferença entre os dois indivíduos realmente está na nutrição, tá? Então lembrar que as algas vão fazer fotossíntese, por isso são autótrofas, enquanto que os protozoários vão se alimentar por endocitose, são todos unicelulares, e eles serão heterótrofos, tá? Em relação aqui aos grupos de protozoários, a gente vai só comentar um pouquinho a existência deles, que a gente tem os mastigóforas, a gente tem os cilióforas, os ameboides e os porozoários. Qual é a diferença em cada um deles, tá? Basicamente a estrutura locomotora. A gente vai observar aqui os mastigóforas sendo seres que vão usar como estrutura locomotora os flagelos. É o caso do Trypanosoma cruzi, é o caso da leishmania, que vai causar a leishmaniose. A gente tem os cilióforas, esse aqui é o nome mais fácil, né? Então a gente vai estar falando aí daqueles que usam de cílios. É o caso do paramécio, que a gente cita lá na aula de ecologia. E estamos também na aula de histologia para falar daquele vacúolo pulsátil, né? Que é presente aí desse paramécio, que é um protozoário de água doce. Os ameboides vão usar de pseudópteros, então aquelas ideias que a gente vê, por exemplo, no macrófago, onde ele estica, projeta o seu citoplasma para fazer essa locomoção, são os falsos pés. É o exemplo da ameba, que vai causar amebíase. E tem os esporozoários, que é o caso do plasmódio, que não tem estrutura locomotora, ele vai depender do fluxo onde ele vive. No caso do plasmódio, ele vai pela corrente sanguínea, então ele realmente não precisa de uma estrutura locomotora, tá bom? Em relação às algas, a gente vai ter aí a presença também de grupos pouco citados, tá? Por isso que eu estou passando bem rápido por eles, mas seria aí o caso das diatomáceas, euglenofitas e dos dinoflagelados. Aqui, eu diria que de todos os grupos de seres que a gente vai falar, tanto dos protozoários quanto das algas, se tem alguém que deve ser dado um destaque, e eu vou dar esse destaque em ecologia, é o dinoflagelado.
Dinoflagelado já apareceu no vestibular, não precisava saber esse nome, tá? Porque é um grupo de algas que são avermelhadas, tá? Isso aqui é uma cor meio cobre, então quando elas estão muito presentes, lembrando que isso aqui é unicelular, tá? Então a gente teria que ver isso no mar, a gente vê, na verdade, várias delas. Ela ganha essa cor avermelhada e leva um fenômeno conhecido como maré vermelha, que é quando essas bactérias estão no ato que eles chamam de floração e liberam uma toxina que é problemática, tá? Que pode causar irritação pra gente, mas pode ser letal para alguns animais, como peixes. E por isso ela é muito estudada, porque a presença excessiva de micronutrientes, né, sais minerais, pode provocar o aumento delas. Pode ser um fenômeno natural, acontece, por exemplo, aqui perto em Arraial do Cabo, e pode acontecer por um motivo de descarte de esgoto na região, que também é um sinal problemático. Por outro lado, quando ela não está muito presente, ela causa um fenômeno bem bonito, que é a bioluminescência. A gente vê o mar ficando azulado, liberando uma luz branca, tá? Que vai ser a partir de uma reação química que rola aqui dentro, que há a liberação de luz e a gente vê aí essa luz se destacando. Para quem gosta desse fenômeno, teve recentemente em Ubatuba, aqui litoral de São Paulo, e também rola direto em Ilha Grande, que fica ali próximo à Angra dos Reis. E as demais, verdade seja dita, raramente aparecem. Nível de vestibular em São Paulo pode cair, já caiu no passado, então vamos comentar. A gente tem as euglenófitas, ou as euglenas, que são algas muito curiosas porque elas são mixótrofas, ou seja, elas conseguem ser autótrofas e heterótrofas. Elas vão optar por serem autótrofas na maior parte da vida delas, porque elas têm aqui os cloroplastozinhos, e vão fazer fotossíntese, mas na ausência de luz elas podem se alimentar de outros seres. E são flageladas, elas são muito rápidas. Elas vão estar muito presentes em praias mais desertas. Se você coletar um pouco de areia e levar para o microscópio, você encontra essas euglenas. E as diatomáceas, conhecidas como algas douradas, são as mais lindas. Elas têm diferentes formatos, tá? Essa aqui é até uma das mais simplesinhas. E elas têm formatos diferentes porque elas têm uma carapaça feita de sílica, que é dura, e que vai acabar mantendo elas muito bem protegidas. Por isso que elas são tão diversas, porque elas são bem resistentes, tá? E elas têm, em geral, sempre pigmentos xantofila e caroteno, o que dá essa cor dourada a elas, tá? Essas aqui são muito importantes junto das cianobactérias para regular essa questão do gás carbônico ou taxa de oxigênio, para controlar as mudanças climáticas, porque elas fazem muita fotossíntese e se reproduzem muito rápido. Além disso, todas vão colaborar com isso, tá? A verdade seja dita, mas principalmente as diatomáceas. E por fim, a gente tem um grupo das macroalgas, que vão ser algas muito importantes, às vezes, na nossa dieta, mas não tem um impacto tão grande assim ecológico, tá? Então a gente pega aí as clorófitas, que são as algas verdes macroscópicas, são algas que têm com predomínio aí de pigmento clorofila A e B. Elas são as ancestrais das plantas, então a gente sabe que as briófitas, que é o primeiro grupo de plantinha, surge a partir de uma clorófita. Então talvez essa seja a principal importância a ser destacada aí pensando em vestibular. As rodófitas são as algas vermelhas, tá? Elas vão ser muito importantes para quem gosta de comida japonesa, porque aquela alga nori, que a gente enrola o sushizinho, ela é uma alga rodófita, uma alga vermelha. Mas ela também vai ser usada, tá? Um princípio dela para a gente fazer gelatina. Então aquelas balas de alga que a galera gosta de comprar é feita geralmente a partir de rodófitas. E ela ganha, tá? Essa cor vermelha aqui por causa da ficoeretina, que é um pigmento avermelhado. E temos as feófitas, tá? Que vão possuir aí uns beta-carotenos que vão acabar dando essa cor mais parda a elas, tá? Ó, amarronzada. E elas têm pouca importância a nível de sociedade, mas talvez uma que a gente possa destacar é a produção da algina, um composto que a gente usa para fazer sorvete, porque é um emulsificante e dá uma consistência ao sorvete, e também usada na odontologia, tá? Para fazer aquelas coisas, aqueles moldes, né? Aquela estrutura rígida que pode substituir, por exemplo, o dente. Em relação a essas algas, gente, e aos protozoários, eu coloco aqui no final, mas eu não vou dar tanta ênfase a eles, mas vocês depois podem ler com calma, se desejar no material, porque são, assim, conteúdos muito esquecidos pelo vestibular e faz sentido, né? Eu acho que a gente não precisa ficar dando tanto destaque a um ser vivo que pouco muda a nossa sociedade, já que a gente tem tanto conteúdo na biologia. A mesma coisa pode ser dita aqui das algas, tá? A única coisa que vale destacar, que eu vi recentemente a nível de FUVEST, é a ideia das macroalgas, do posicionamento em relação ao costão rochoso, caiu numa questão que relacionava com física, né? Porque dependendo da cor que elas possuem, elas vão absorver um tipo de comprimento de onda e refletir outros.
Então, as algas verdes, elas refletem o verde, elas não vão usar a luz verde. Diferente aqui das algas feófitas, que até podem usar, que tem clorofila, mas vão usar também de outros pigmentos. E aí, quando a gente olha num costão rochoso, ou seja, na rocha ali perto do oceano, a gente vai observar que as clorófitas, elas preferem ficar na parte mais superior, tá? Porque elas dependem principalmente aí do comprimento de onda do vermelho, que não vai passar muito ali pela água, ou seja, ele se dissipa com facilidade, vai sofrer difração e não chega nas grandes profundezas. Agora, a feófita, por outro lado, ela vai usar principalmente do comprimento de onda azul, bem como a rodófita. E o comprimento de onda azul, a luz azul, né, ela consegue passar mais e por isso esses seres vivos vão conseguir viver aí em regiões mais profundas, mesmo pensando que elas necessitam de luz. Lembrando, isso aqui no costão rochoso, a gente ainda está na região chamada de fótica, onde chega a luz, tá? Mas vamos para o foco da aula de hoje, que, seria as protozooses, que é o que eu quero dar um destaque maior, que são as doenças causadas por protozoários e que são muito, mas muito presentes no vestibular. Principalmente as duas primeiras, tá? Malária e doença de Chagas. Vamos começar pela malária, que é a protozoose talvez mais famosa no mundo, né? Ela é uma protozoose comum de várias regiões do planeta, mas regiões que ficam aqui próximo ao Equador, onde a gente vai ver a presença do mosquito Anopheles. É um mosquito arbóreo, então ele vive em regiões florestais, um mosquito que vai ser um dos hospedeiros aqui da nosso querido Plasmodium. Plasmodium, a gente tem várias espécies, a gente destaca duas delas, que é o Plasmodium vivax, que é um pouco mais suave, é o presente aqui no Brasil, e o Plasmodium falciparum, que está presente ali no continente africano. Esse é um pouco mais sério e pode até levar à morte. Nesse caso, gente, o gênero Plasmodium é um gênero de protozoários que não tem locomoção, então isso deveria dificultar a vida dele, mas ele acaba infiltrando principalmente numa região do nosso corpo que ele não vai precisar disso, que é a corrente sanguínea, tá? Esse Plasmodium ele vai ser transmitido através da picada do mosquito Anopheles infectado. Cuidado que não é o Aedes aegypti, que a gente fala muito em virose, tá? É outro mosquito, Anopheles, que é o nome oficial dele, tá? Novamente, gênero, porque tem algumas espécies de Anopheles. E isso vai acabar geolocalizando onde a gente vê casos de malária. Então aqui no Rio de Janeiro a gente não tem casos de malária porque a gente não tem a presença desse mosquito. Agora, em relação ao ciclo de vida dela, para a gente entender como que ela pode acabar nos afetando, é importante entender que ela chega pelo mosquito, esse mosquito que vai trazer para a gente, tá? Aqui dentro do nosso corpo, os esporozoitos, então são as versões esporos deles, que vão em direção ao nosso fígado. Lá no fígado, ela vai se transformar, esse plasmódio se transforma numa fase perigosa que é chamada de merozoito. O merozoito, ele migra do fígado pela corrente sanguínea e fica nas nossas hemácias. Essa é a principal parte problemática, porque esses merozoitos vão invadir as nossas hemácias e se reproduzir lá dentro, tá? Ele chega a passar pela fase chamada de trofozoito e equizonte, mas são fases pouquíssimo citadas no vestibular porque são fases temporárias. A ideia é que esses merozoitos eles vão se reproduzir de forma assexuada. E isso faz da gente, ser humano, hospedeiro intermediário da malária. O que é perigoso, porque o hospedeiro intermediário é aquele que a gente vai ter a reprodução assexuada acontecendo. E é a reprodução mais acelerada. À medida que eles fazem esse processo de produzir, tá, novos merozoitos por reprodução assexuada, eles vão destruindo as nossas hemácias. E isso já é problemático por si só. Tá? Agora, quando eles formam os trofozoitos e se transformam depois no esquizonte, eles vão acabar formando duas versões do plasmódio, que são os gametócitos. É uma versão na qual há uma separação sexual, existe o macho e existe a fêmea. Esse macho e fêmea não fazem nada pra gente, tá? Eles ficam circulando pela corrente sanguínea. E por quê? Eles estão aguardando a chegada do novo mosquito Anopheles. Então, quando o mosquito Anopheles pica uma pessoa com a malária, o objetivo é pegar os gametócitos. E esses gametócitos, que são a versão aí que tem capacidade de fazer reprodução sexuada, vai fazer a reprodução sexuada dentro do mosquito. E aí forma o que a gente chama de oocisto e vai formar o tal esporozoito, que foi esse que entrou no nosso corpo. E aí a gente fecha o ciclo, porque aí o mosquito vem de novo. Então, voltando à ideia aqui da nossa forma de transmissão, é uma picada no mosquito Anopheles infectado. O Anopheles sozinho não faz problema nenhum, só se ele tiver ali o esporozoito, que de fato ele vai ser infectante e vai poder transmitir a malária pra gente. Agora,
Aonde fica nesse mosquito já foi perguntado também, tá? Esse protozoário, ele vai se alojar na glândula salivar dos mosquitos. E por isso que quando ele pica, ele acaba levando esses gametócitos pra gente. Quer dizer, esses esporozoítos pra gente. E com isso podem acabar levando a um problema severo, tá? Porque quais são os grandes sintomas aqui da malária? A gente vai ter uma febre muito intensa, sudorese excessiva, principalmente porque a gente tem uma deficiência na transferência, no transporte de oxigênio, porque a gente vai perder as nossas hemácias. Então, o que define a malária é uma forte anemia. No caso do Plasmodium vivax aqui do Brasil, uma anemia bem grave, severa, mas no caso lá da África, quando é o Plasmodium falciparum, porque lá tem os dois, a gente vê uma anemia severa, que pode inclusive levar à morte da pessoa, tá? Além disso, ela pode provocar danos no fígado e por isso a gente pode ter o sintoma da icterícia, né? Então os olhos amarelados e a pele amarelada. Isso também é um sintoma aí da presença deste plasmódio, tá? E como evitar a malária? Basicamente, o ideal é você evitar a região da malária, porque aqui a gente, como profilaxia, a gente tem o combate ao mosquito vedor, que é complicado, porque ele vive numa região florestal, não tem como não deixar água parada numa floresta. Não tem o que fazer. Então, eu visitei a Amazônia, por exemplo, região que tem o anófilis. A estratégia que as pessoas têm lá é muito repelente, uso de inseticida constantemente em casa e uso de tela mosquiteiro na cama, né, para que você possa dormir tranquilo, sabendo que você não vai acabar sendo picado por esse mosquito. Existe tratamento, tá? Alguns medicamentos, não necessariamente vai ser 100% eficaz, então não necessariamente a gente vai conseguir tratar esse problema, tá? Mas eles são bons paliativos e muitas vezes resolvem. Agora a gente vai chamar de antiparasitário, tá? Lembrando que antibiótico, que a gente falou na aula passada, é basicamente para bactérias. A gente tem um caso raríssimo outro, mas a gente dentro do vestibular a gente vai falar que é para bactérias, tá? E aí, por isso, a gente vai acabar tendo aí aqui a ideia de antiparasitário, antiparasita, um termo mais genérico, tá? Mas vamos lá para a próxima doença, doença de Chagas. Doença de Chagas vai ser uma doença também muito séria. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão lá da África, que tem uma OBS que eu falo lá em genética, mas eu gosto de repetir aqui. Que é uma relação que a malária tem com a anemia falciforme e como isso age de uma forma a selecionar um determinado fenótipo. Tá? No continente africano, a malária ela é endêmica, né? Uma endemia, característica da região, casos constantes. E por isso, boa parte da população ela já está acostumada com a ideia de poder morrer de malária, poder pegar a malária. Curiosamente, pessoas que são heterozigotos para anemia falciforme, ou seja, quem tem anemia falciforme branda, aquela pessoa que tem um alelo S e tem um alelo A, ou seja, ela produz tanto hemácias normais como falciforme, elas acabam não sofrendo com a malária, porque o plasmódio não consegue entrar nas hemácias falciforme e tem dificuldade de fato, manifestar e se reproduzir dentro do corpo da pessoa. Com isso, a gente observou que houve uma deriva gênica, uma mudança de fenótipo ali, onde há mais pessoas com anemia falciforme branda, ou seja, os heterozigotos, lá na população, que a gente chama de superioridade do híbrido. E aí, com isso, a gente está vendo uma dificuldade no ciclo do protozoário ali, tá? O que acaba sendo uma coisa positiva, mas nem tanto, porque a anemia falciforme também vai te provocar uma anemia. Não é letal, mas também não é simples assim, tá? Mas vamos lá para a doença de Chagas. A segunda doença que mais cai das protozooses é uma doença seríssima e endêmica, tá? Aqui da região da América do Sul. Não só Brasil, mas principalmente Brasil e alguns países que ficam ali em cima, como Suriname, Guiana e aí vai. Ela tem como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, muito popularmente conhecido apenas como T. cruzi. Ela é descoberta por um grande médico e biólogo brasileiro, que foi Carlos Chagas, e que é muito famoso por ter sido o único capaz de descrever completamente uma doença. Então ele descreve o ciclo, ele descreve o agente etiológico, descreve os sintomas, tudo foi ele que descobriu. E aí o nome acabou virando doença de Chagas, tá? Justamente em homenagem a ele. Achei uma homenagem bem complicada, né? Bem péssima, porque você tem uma homenagem, nome de doença, né? Meio esquisito. Mas para quem é aqui do Rio, ele que inclusive ajuda, né, no crescimento da Fiocruz, e ele inclusive homenageado pelo Instituto de Biofísica lá da UFRJ, justamente porque ele é um dos caras assim pioneiros em ciência biológica aqui no Brasil. Agora, como é a forma de transmissão? Aqui é bem complicado, porque tem várias formas possíveis. A forma clássica é através do contato com as fezes contaminadas do barbeiro, ou triatomídeo, ou triatoma, que é esse parasitazinho aqui. Ele é um parasita, no caso de humanos, mas um parasita exógeno de roubar sangue.
E ele acaba se relacionando com outro parasita nosso, que é o T. cruzi, que vai ser um endoparasita que vai nos provocar outros problemas, tá? E aí ele acaba sendo o vetor barra hospedeiro intermediário. Ele é vetor por ser um artrópode, mas ele é hospedeiro também. A gente vai ver que vai haver uma multiplicação desse parasita, o T. cruzi, dentro do próprio barbeiro. Agora, esse barbeiro ele não vive em qualquer região do Brasil, tá? Então ele vive principalmente na região norte e nordeste. Ele vai viver preferencialmente em casas de pau a pique, aquelas casas de barro e assim, pau, né? Então madeira. E vai ser um tipo de casa comum do sertão nordestino e por isso lá que a gente vê muitos e muitos casos, tá? Não é a única região, porque o barbeiro também vive em certas plantas, como o açaizeiro, tá? E o babaçu. Então ele também está presente ali na região um pouquinho mais de mata, tá? Agora, como assim contato com as fezes? Eu vou comer isso, eu vou ingerir isso, como que chega até mim? A forma clássica seria que esse animal se alimenta de sangue. Então ele vai picar, o nome dele barbeiro é porque ele adora essa região aqui, região da barba, tá? E ele pica normalmente durante a noite, que é quando ele começa a se alimentar, ele é um animal noturno. E você de noite, você não percebe, vai gerar uma irritação e você vai coçar. Ao coçar, o que você está colocando para dentro, né? Você está colocando o sanguinho, que vai pingar um pouco para fora, mas vai colocar as fezes também. É um animal que, no mesmo momento, basicamente, que ele come, ele já está soltando as fezes. Ele vai fazer a digestão muito rápido. É sangue, né? Então não tem muitos nutrientes, é basicamente proteína e hemoglobina. Então ele libera essas fezes rápido, só que essas fezes vão estar contaminadas. E aí, com isso, você coçando, você vai acabar empurrando as fezes para a ferida e com isso você vai ter a contaminação acontecendo. Não é a única forma, tá? Então, a nível de Sudeste, Sul, Centro-Oeste, a gente tem casos, principalmente duas formas. Transfusão sanguínea contaminada, muitos hospitais ainda até um tempo atrás não testavam para a presença da doença de Chagas. E alimentos contaminados, como o açaí, tá? Não só o açaí, a cana-de-açúcar também, o caldo de cana pode conter, não é comum, tá? Ele tá na cana, mas pode acontecer. No qual o animal está lá e a gente tritura o alimento e acaba triturando o barbeiro junto. E aí a gente vai acabar tendo a presença ali do T. cruzi dentro do alimento da pessoa e a pessoa vai ingerir. Esses casos, inclusive, são até mais agressivos. Então, a doença de Chagas é uma doença crônica, lenta, tá? Quando a gente fala da forma clássica, na forma de ingestão de alimentos contaminados, ela é mais aguda, tá? O que acaba causando aí uma dor severa. Agora, quais são os sintomas da doença de Chagas? Primeiro, vamos entender como que a pessoa descobre que ela tem. Em geral, ela chega no hospital com uma crítica: dificuldade respiratória. Porque os sintomas mais clássicos, ela causa uma febre, um inchaço, mas o sintoma clássico é uma cardiomegalia, então o coração cresce de tamanho, e uma esplenomegalia, o baço aqui embaixo cresce de tamanho. O que acontece é o seguinte: o coração crescendo de tamanho, ele ocupa o espaço de outros órgãos, como o pulmão. Então a pessoa chega com falta de ar porque o coração dela já está grande demais. Em geral, às vezes é tarde demais para iniciar um tratamento e ser solucionado, tá? Então a gente tem antiparasitários sim para o tratamento, mas são paliativos, tá? Para você tentar controlar a reprodução do Trypanosoma cruzi. A melhor forma é prevenir. Então, pensando em profilaxia, a gente tem o combate ao vetor, que a gente pode pensar, por exemplo, na construção de casas de alvenaria, que são as casas com cimento, tijolo. A gente pode pensar no combate ao vetor usando de telas mosquiteiro, porque ele não previne só a entrada de mosquito, mas também do barbeiro durante a noite. A gente pode pensar em testagem de sangue para evitar que a pessoa receba um sangue contaminado e também a pasteurização dos alimentos, que acontece com a maioria dos açaís, tá? Pode comer açaí com tranquilidade, principalmente se você já souber que ele é pasteurizado. Pasteurizar, gente, é aquecer muito rápido e depois resfriar muito rápido. O T. cruzi não sobrevive a esse choque térmico absurdo. Então, o açaí, mesmo que tivesse o T. cruzi lá, ele vai estar morto e não vai conseguir mais causar essa doença. Agora, em relação ao ciclo de vida, então ele passa pelo barbeiro, que é um hospedeiro, e passa pelo humano, que também é hospedeiro. Mais uma vez, nós somos hospedeiros intermediários, enquanto que o barbeiro vai ser o hospedeiro definitivo. Novamente, a gente está ferrado, né? Porque o intermediário é aquele que tem reprodução assexuada. Então, quando o barbeiro pica a gente, ele traz pra gente a versão tripomastigota, tá? A versão tripomastigota, ela vai migrar para os tecidos. Quais tecidos? A gente está falando de coração e também falando de baço. E ele vai se transformar em amastigota. O amastigota é que vai fazer a reprodução assexuada. Ele fica se multiplicando no tecido, criando cistos, como essa imagem mostra aqui para vocês, ó. E ele vai deslocando o tecido, abrindo espaço no tecido, o que é perigoso porque vai aumentando esse órgão de tamanho. Eventualmente, esses amastigotas se transformam em tripomastigotas
e voltam para o sangue. Tá? Então, tripomastigota é quando está no sangue, quando vai para o tecido, ele se transforma em amastigota. Os tripomastigotas ficam no sangue para quê? Para que eles possam passar de volta do barbeiro, ou seja, voltar para o intestino ali do barbeiro, que vai acabar acontecendo quando ele tiver uma nova picada. Então o barbeiro pica, rouba os tripomastigotas de quem está infectado, e esses tripomastigotas vão agora fazer reprodução sexuada. Então ele vai para o intestino lá do barbeiro e no intestino ele rapidamente faz reprodução sexuada, aumentando os epimastigotas, mas agora gerando diversidade genética, variabilidade genética. E depois eles voltam a se transformar em tripomastigota, que é a versão infectante. Gente, eu sei que é muito nome, tá? E a nível de Enem, nunca vi cair tão aprofundado assim, nem o ERJ, nem PUC. Pensando em FUVEST, pensando em Unicamp numa discursiva, talvez sim, tá? Até na múltipla escolha já caiu, mas caiu com imagens muitas vezes, então era só pra você reconhecer. Eu diria que o nome tripomastigota é o mais importante você conhecer, porque é a versão infectante, é a versão que o barbeiro consegue passar e que ele consegue coletar. Então isso é muito importante. E eu diria que o mais importante é você lembrar que a gente tem a reprodução assexuada rolando dentro do nosso corpo, o que é pior, porque ela é mais rápida e por isso vai provocar mais sintomas, nesse caso afetando o coração e o baço. Tá? A mesma ideia aqui para malária, só para a gente voltar. Quando eles cobram, em geral, eles vão falar muito dos merozoítos, que é a versão que vai fazer a reprodução assexuada, ou vai falar da versão esporozoíto, que é a versão que a gente pega, ou seja, que a gente recebe do mosquito. Então não precisa ficar gravando tantos e tantos nomes assim, não, porque é o tipo de coisa, gente, que é muito difícil de cair e difícil de lembrar na hora, né? A biologia tem muito conteúdo e pensando em vestibular, vocês não estão estudando só para biologia, estão estudando para muitas outras coisas também. Mas vamos lá para a próxima doença que caiu no Enem recentemente, tá? Que é a leishmaniose, que é causada aí pelo agente etiológico Leishmania e tem algumas espécies, tá? A leishmania, ela vai ser um tipo de doença, um tipo de protozoário perigoso, tá? Que vai provocar úlceras. Tem algumas leishmanias que vão ser mais leves, tá? E tem leishmanias que vão causar problemas nas vísceras, tá? Que é a viscerais. E aí, a leishmania que é mais tranquila, ela é mais comum aqui no Brasil. A gente dá muita sorte nisso, né? Já foi com plasmode também. Mas ela é perigosa porque ela não afeta só humanos, tá? Então cuidado com os animais em casa, principalmente cães, que podem acabar também desenvolvendo a leishmaniose. Principalmente se você vive numa área mais de mata, por exemplo, aqui no Rio, região de Vargem Grande. A gente tem aqui aí um tipo de transmissão através de picada de mosquito, por isso que viver em região de mata é mais perigoso, porque a gente vai poder ter a presença do mosquito flebótomo, que é o mosquito aí que vai transmitir a leishmania. Ele também é chamado de mosquito palha. Esse mosquito é um mosquito muito levezinho, é um mosquito que você não vê muito pelas cidades grandes, mas que pode aparecer em determinadas regiões, tá? Os sintomas são bem agressivos. Caso seja leishmania mais tranquila, a gente vai ver essas úlceras aparecendo na pele. Sim, isso aqui é o tranquilo. Porque em leishmanias aí mais agressivas, espécies mais agressivas, essas úlceras vão acontecer em órgãos internos, nas vísceras, tá? E aí é bem mais sério, tá bom? Agora, como prevenir um tipo de doença de picada de mosquito? É combatendo o mosquito, tá? Então a gente tem que ter um combate ao mosquito usando tela mosquiteira, usando inseticidas, e a gente tem que evitar essas regiões e principalmente tratar os reservatórios, se a gente está pensando em humano. Ou seja, não deixar os animais doentes, porque se o animal ficar doente e se mantiver doente, ele é um potencial reservatório da leishmania, ele pode picar o cachorro e depois te picar e te passar essa doença. Fora que é uma grande sacanagem para o animalzinho também sofrer essas úlceras que são extremamente dolorosas, tá? Então, muito cuidado com os animais em casa. Tem vacina para animal, então vale a pena vacinar os animais se você mora numa região de risco, tá? E caso pegar, a gente tem antiparasitários que vão aliviar os sintomas, mas também é um tratamento difícil, tá? De se livrar 100% aqui da leishmania, tá bom? O mais importante pensando em vestibular é lembrar que é transmitido através de mosquito, tá? E picado do mosquito flebótomo, não é o anófeles da malária, não é o aedes lá da dengue, febre amarela e aí vai. É outro mosquito. Depois tem a toxoplasmose, que está ficando um pouco em alta, tá? A toxoplasmose, que é uma doença causada aí pelo Toxoplasma gondii. Ela tem uma transmissão fecal-oral, mas também pode passar de mãe para filho. Inclusive é muito perigoso quando aparece de mãe para filho, porque pode afetar o desenvolvimento. Então, mais uma vez, a importância do pré-natal, que nem eu falei na aula passada sobre sífilis, da mãe descobrir se tem toxoplasmose para evitar que o filho acabe desenvolvendo. Mas é principalmente através do contato com água e alimentos contaminados.
Agora, como que chega aí, basicamente, a essa contaminação? A gente vai ter a passagem do Toxoplasma gondii por outros animais que estão no nosso cotidiano. É o caso, por exemplo, do gato, é o caso de roedores, é o caso de bovinos, né? Então boi, vaca, que podem participar aqui do ciclo e podem acabar levando à formação do oocisto, tá? Que é a versão infectante que fica no solo ou pode ficar nos nossos alimentos e também na nossa água. Se você, por acaso, acabar ingerindo esse oocisto, você vai acabar desenvolvendo a toxoplasmose, tá bom? Pode se passar através da carne, tá? Dos animais bovinos. Então é importante também ter uma fiscalização da carne. A gente vai falar isso em Tênia também, que é uma aula seguinte, que é importante a fiscalização, mas é importante também cozinhar bem a carne se você não conhece a procedência da carne. E tomar muito cuidado com os alimentos também vegetais que você vai colocar para dentro, sempre lavar bem os alimentos e ferver a água, tá? Então aqui como profilaxia eu sempre cito o saneamento básico, é o ideal, porque o governo deveria cuidar da nossa água para que ela não esteja contaminada. Mas lavar bem os alimentos, filtrar a água, cozinhar bem a carne no caso da transmissão por bovinos, também muito importante. Ela pode não ser percebida, porque ela forma um cisto, que vai depender da região, pode ser na região encefálica e aí é mais problemático. Mas em geral ela vai causar uma dor muscular, que é outro órgão onde ele se desenvolve no músculo, e uma dor de cabeça, caso ele vá afetar a região encefálica. Mas se você não tratar, você pode começar a ter um agravamento dos sintomas. Por quê? Você, em geral, tem contato constante, principalmente para quem tem gato em casa, é muito cuidado com isso. Você tem que ver se o gato está contaminado, senão as fezes constantemente estão contaminadas e você pode estar até inalando esses oocistos quando você vai catar, por exemplo, as fezes dele. Então tem que ter um cuidado muito grande com esses animaizinhos. Se pegar antiparasitário, como forma cisto, é difícil o tratamento, mas não custa tentar para evitar problemas mais sérios, tá? Lembrando, principalmente tomar muito cuidado em grávidas, porque no bebê isso é problemático pra caramba. E aí vamos para duas doenças, são muito parecidas e muito confundidas, que é a amebíase e a giardíase, tá? A amebíase e giardíase são duas doenças de transmissão fecal-oral, como é o caso da toxoplasmose, mas essas em geral vêm através da água contaminada. Inclusive ambas também afetam cães e gatos, tá? Meu cachorrinho já teve giardíase na mesma época que eu tive giardíase, foi uma loucura. E ela provoca susto, tá? A amebíase ela é mais tranquila, ela é causada pela entamoeba histolítica, que tem transmissão fecal-oral e que causa diarreia, cólicas, febre, tá? E ela vai ter como profilaxia aí o saneamento básico, um cuidado muito grande com a nossa água. Mas o ideal é você filtrar a água de casa e dar água filtrada para o seu animal, que era algo que eu não passava pela minha cabeça quando eu tive um cachorro pela primeira vez. E quando eu tive e ele teve, a gente percebeu que o ideal é sempre filtrar a água. Pode perguntar como é que eu peguei, eu tomo água filtrada normalmente, mas eu tinha a prática às vezes de madrugada de não querer ir até a cozinha para ligar, abrir a geladeira e ver aquela luz na cara, de tomar um golezinho bem rápido quando dá uma garganta seca, água da pia. Que no Rio de Janeiro não é nem um pouco recomendado isso, vide que eu fiquei doente, tá? Mas eu peguei, na verdade, a Giardia lamblia, que é conhecida aí como apenas Giardia, tem a mesma transmissão fecal-oral, ou seja, você libera nas fezes contaminadas e vai para a água da cidade em geral, e você vai ter uma diarreia, cólica, só que aqui a cólica é bem intensa, então é bem dolorosa e assusta, porque as fezes podem vir com sangue, e aí você desconfia de coisas mais sérias, como tipo um câncer da vida. Eu tive até que fazer colonoscopia para descobrir se não tinha algum problema maior, que é um exame horrível, por sinal, tá? E por isso a importância aí, novamente, do saneamento básico, mas do cuidado em casa, de beber água filtrada, tá? Se você acabar desenvolvendo, como eu desenvolvi, mesma coisa para animal ou para humano, antiparasitário, tá? Resolve rápido, aqui são parasitas mais simples da gente se livrar, tá bom? Mas muito cuidado com a água que vocês ingerem e para a água que vocês dão para os bichinhos de vocês em casa. E a última doença para a gente fechar é a tricomoníase, que é uma doença que praticamente não aparece. É basicamente lembrar que existe uma ST de protozoário, tá? Causada pela tricomonas vaginalis. Ela vai provocar, em geral, problemas mais em mulheres, por isso o nome vaginalis aqui. Causa uma secreçãozinha amarelada ali na região do canal vaginal e próximo à uretra. E a gente vai ter dor ao urinar, caso a gente inflame a uretra e pode ter uma dificuldade realmente ao urinar. O uso de preservativo sempre é o que resolve para você evitar, caso você aí possa ter riscos de pegar de alguém. E se pegou, antiparasitário resolve também, jogo rápido, nada muito problemático, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente vai ficar aí para a aula depois seguinte, em que a gente vai introduzir o reino fungi, tá bom? Então, até a próxima, um grande abraço e valeu!